Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Rapaz, falar pra vocês, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre exatamente isso, né? Na verdade, vou falar assim, o vídeo de hoje é uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta pra você. Quero entender como é que funciona a mente de você aí do outro lado que tá me ouvindo. Eu quero saber o seguinte: você sabe quando é o momento certo, a hora certa para desistir de alguma coisa? Vocês sabem isso? Bom, aqui é o seguinte, a gente vai tentar conversar sobre isso, né? Na verdade é um assunto que eu tô pensando aí mais ou menos há uns 2 dias, né? E algumas coisas aconteceram. Não estou falando que vou desistir, não, mas não foi comigo que aconteceu certas situações, inclusive que eu vou contar aqui. Vou usar 2 situações para ilustrar nossa conversa aqui. Então, é isso. Fica aí que a gente vai bater um papo aí, meio tranquilão. Hoje eu tô tranquilo, ainda bem, graças a Deus, né? Chegou até aqui, já deu 1 minuto, já se inscreve no canal aí se você não é inscrito, viu? Lembrando que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse daqui é o canal que é pra você que, sei lá, tá tentando melhorar as coisas, tá? Na verdade, eu vou contar pra vocês aqui, eu estou tentando documentar toda uma jornada de um cara que cansou de ser um merda. Essa aqui é a verdade. E tá tentando melhorar. Enquanto eu melhoro, eu vou tentar documentar aqui para que sirva, sei lá, tomara que sirva de alguma coisa aí para você do outro lado aí. Então se inscreve no canal para mais conteúdos assim. Lembrando que é isso aí. E vamos, bora pra cima, vamos, né? Não tem muito pra onde enrolar. Vou começar com a história, né? Esse final de semana foi um pouquinho, um tanto quanto movimentado na minha vida, e assim, confesso que eu preciso de momentos e momentos, assim, né? A minha bateria social, é isso mesmo, bateria social, é bem curto, já vou avisando pra vocês aí. É bem curto. Por isso que até isso é um dos motivos pelo qual eu comecei a gravar vídeos, né? Porque acredito que eu consigo resolver isso dentro da minha casa, né? Não tem que... pessoas e essas coisas assim que, querendo ou não, cansa... De vez em quando cansa um pouquinho, né? E eu preciso ficar um pouquinho longe e dar aquela descansada, sentir um pouquinho de saudade, daí a gente recupera e volta a ter um certo contato social, né? Mas o ponto que eu estou dizendo aqui é, como eu estava dizendo, esse final de semana foi muito bem movimentado na minha vida. É aniversário, é confraternização, é um monte de coisa acontecendo e, assim, realmente estou gravando totalmente atrasado esse vídeo aqui, né? Mas o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, eu vou trazer para vocês talvez essas histórias assim que possam servir como base para que a gente possa pensar um pouquinho sobre como que a gente pode definir um momento, a hora, né? Entender qual que é a hora de desistir mesmo, né? Realmente nem toda batalha, nem todo o problema a gente tem que ficar lutando para resolver, né? Nem tudo, a gente não precisa. Na verdade, o certo seria escolher os melhores problemas, aqueles problemas que realmente a gente consegue resolver e focar neles, e o resto que se lasca. Inclusive o vídeo poderia já acabar assim. Poderia já a gente determinando que a hora certa de desistir pode ser respondida com depende de como, do momento, depende do que é a situação. Mas, como eu estava dizendo, eu ia contar uma história, né? E lá vai a história. Senta aí que lá vai a história, então. Pega um mate aí, vamos tentar conversar em meio a esse barulho todo aí. Realmente esse, por enquanto, não é um problema que eu consiga resolver, mas realmente me tira um pouquinho do sério, mas fazer o quê? É o jeito que dá, né? É só um momento e a gente vai superar isso daí. Como eu estava dizendo, né? Estava no aniversário e conversando com um grande amigo meu que trabalha no setor da construção civil, né? E eu confesso para vocês que, assim, eu tenho um tanto quanto... Eu gosto de ouvir as coisas que as pessoas estão fazendo, né? Eu sempre dou
Para quem eu gosto, assim, de verdade, porque eu tenho intenção de saber, eu me importo em saber, assim, né? Me conta qual é o seu desafio, qual que é a sua jornada, né? Compartilhar, né, negócios, compartilhar, sei lá, conhecimento, né? A gente, quando toma uma postura de questionador, inclusive esse vai ser até um tema para outro vídeo, a gente começa a aprender cada vez mais rápido, né? E por conta da experiência de outras pessoas. Presta atenção na história. Eu tô fazendo rodeio aqui e eu conversando com ele, né, e questionando, né, sobre os desafios da construção civil aqui da cidade, conversa vem, conversa vai. E em certo dado momento ele acabou relatando para mim que ele não insiste em serviços que não deram certo. Então, por exemplo, assim, né, quando ele está lá na execução de uma obra lá e tal, e ele terceiriza um serviço para uma outra empresa, certo tipo de serviço, uma vez que não dá certo, ele não vai mais atrás dessa empresa, né, atrás de orçar, e não tenta recuperar essa confiança, né, de que quando você é um prestador de serviço, você vai lá e contrata um outro prestador de serviço na esperança de que ele te atenda, e no caso ali, ele estava me relatando que quando não dá certo a relação, ele não tenta reatar, não tenta organizar de jeito nenhum. E assim, confesso para vocês que para muitos que eu conheço, talvez inclusive até para mim, eu daria certo uma segunda chance, né? Eu com certeza eu daria uma segunda chance. Mas ele foi categórico ali, né, naquela afirmação dele de dizer que não dá uma segunda chance e não, uma vez não deu certo, nem volta mais atrás, nem volta mais atrás. Inclusive as pessoas voltam atrás, né, para perguntar e tal, e ele acaba deixando bem claro que não quer relação. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é que em certo momento da experiência dele, ele desistiu de dar essa segunda chance, né? Você não chega a uma situação dessa de uma firmeza de determinar que a partir de agora não darei mais chance, se você não tiver passado pela experiência de dar uma segunda chance e não deu certo, né? Esse que é o ponto aqui. Ele desistiu de dar segundas chances, né? Por quê? Porque eu entendo que ali naquela situação, né, é uma situação que ele não pode controlar, porque ele está dependendo de um terceiro, né? Então, por não ser algo que ele possa controlar, que é o terceiro, então ele já passa a linha aqui, determinando que não tem uma segunda chance quando a pessoa peca com o serviço ali, né, com a relação de serviço. Interessante, eu achei muito interessante. Até porque isso é totalmente meio contra-intuitivo em negócios, né? Mas eu achei interessante e respeito a posição dele, né? Eu concordo em certo ponto com a posição dele. A segunda história que eu vou contar para vocês é a história do Aqui Está o Símbolo, esse mesmo, né? Vou contar, aconteceu ontem o jogo, né? Tava assistindo Maringá versus Ituano, né? O Dogão tava jogando em casa aí e ele até os 48 do segundo tempo tava perdendo de 1-0. Até que então surgiu um gol no final ali, né? Já quase encerrando o jogo, que cedeu um empate pro Maringá, né? E assim, foi realmente apesar de ser um empate em casa, foi aquele empate com sabor de vitória, né? Para quem tava perdendo e tal. A gente diz isso aí do jargão do futebol. É o seguinte, aí nesse ponto é o contrário do que aconteceu com o meu amigo, né? O time do Maringá, ele se determinou a jogar até o fim e não desistir. Não desistir em hipótese alguma, lutou até o fim e o resultado veio, né? Veio o empate, né? Conseguiu se encontrar com o empate. E aí, talvez aqui, né, com essas duas histórias aqui, a gente possa traçar uma linha de entendimento, né, de algo que eu estava pensando, né, que era sobre saber qual que era a hora de desistir. Por isso que eu, já no começo do vídeo aqui, eu falei depende, né? Depende das circunstâncias, né? Porque, no caso do meu amigo ali, desistir é a melhor opção para ele, porque não é algo que está sob o controle dele, né? O controle das ações do terceirizado, cara,
não tem como ele controlar se essa pessoa vai cumprir com um próximo compromisso, né? Essa empresa vai cumprir ou não. Não tem como. Então, já que não está sob o controle dele, ele já desistiu de ter relação. O caso contrário do nosso Maringá, do nosso Dogão, isso mesmo. Os caras não desistiram porque ali naquela situação do time ali, eles entendiam que o resultado depende deles, né? Não tem o outro lado ali, apesar de estar lutando na defensiva ali, né? Tá tentando se defender, mas a ação ali, que é determinante, que vai virar o gol, vai gerar o resultado, é totalmente sob controle do time ali, da atitude dos jogadores. Então, a opção não desistir é muito viável naquela situação. Por isso que é interessante a gente entender o depende. E eu acredito que o depende aqui, além das circunstâncias, momentos e etc., eu acho que podemos determinar que se a situação está sob o nosso controle ou não. Então, se é uma situação que não conta, não está sob o nosso controle, não podemos controlar, então desistir é uma opção viável. É ok desistir. Agora, quando a situação está toda sob o nosso controle, só depende da gente, aí desistir não é uma opção. A gente tem que lutar até o fim. Inclusive, eu confesso para vocês que a minha escola do esporte é exatamente essa, é lutar até o fim. Enquanto eu fui, tudo que eu treinei, tudo que eu pratiquei, desde a mentalidade sempre foi que só para a hora que o juiz apita e que se lasque. E se não apitar, você continua. E é isso. Eu não desisto daquilo que depende da minha ação, do meu controle. Agora, as coisas que dependem de terceiros, eu já confesso que eu tenho que dar aquela boa olhada de perto e tentar entender e vamos ver se vale a pena insistir no erro ou no risco, né? Então é isso. Se você chegou até aqui, então já se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, lembrando, né? Eu confesso que estou muito feliz aí para todos que estão chegando. Eu agradeço pela atenção de você estar até aqui, pela paciência de você e hasta los mates. Bye, bye.